Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Estamos de volta à nossa casa, ao cenário tão conhecido de todos vocês, crendo que Deus já está sarando a nossa nação. É um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Estaremos dando continuidade ao estudo da epístola que Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso. Estamos no segundo trimestre de 2020. Muito obrigado, bem-vindo e bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A nossa lição é a lição de número 2. O nosso título, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O nosso textuário diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 e versículo 4, e depois do versículo 9 ao versículo de número 14. Portanto, essa é a base da nossa lição de número 2. Muito bem. Na aula passada, nós conversamos, nós entendemos o contexto geral, o plano geral da epístola aos Efésios. Nós vimos muitas características importantes desta carta em um overview completo em que nós discutimos autoria, data e, por fim, talvez a parte mais importante da lição, falamos sobre o tema, o propósito e a mensagem desta epístola. Nós ainda estamos no capítulo de número 1. Vamos se lembrar que na aula passada, o que alicerçou a nossa aula foi o versículo 1 e versículo 2 do capítulo 1 de Efésios, que na verdade é a saudação de Paulo para aquela igreja. Agora, nós iremos começar a estudar o prolongamento desta carta, deste capítulo, não todo ele, mas com uma ênfase mais cuidadosa do versículo 3 ao versículo 14. E se os irmãos começarem a olhar com mais cuidado para o texto que nós temos como referência, que é Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, os irmãos vão perceber que acontece aqui uma coisa muito interessante. Não há ponto final nesta passagem. Este é o maior parágrafo da Bíblia Sagrada. É como se Paulo, num fôlego só, numa única arrancada, ele externasse, ele colocasse para fora tudo aquilo de gratidão que ele tinha por Deus ao escrever esta epístola. É impressionante que é como que se Paulo, arrebatado por um momento de louvor e adoração, jogar-se diante de todos a sua alegria, a sua gratidão, a sua esperança diante de Cristo, diante de Deus, diante da igreja. Ele se prepara para os maravilhosos ensinamentos, para a maravilhosa mensagem que virá nos capítulos posteriores. Então, vale a pena registrar isso aí. Estamos diante do maior parágrafo da Bíblia. Você vai encontrar vírgula, você vai encontrar ponto e vírgula, mas você não irá encontrar nenhum ponto final. Agora, o que há de tão especial nesse único parágrafo bíblico? O que há de tão relevante que faz com que grandes teólogos, como por exemplo aquele que eu particularmente considero o maior teólogo do século XX, o Karl Barth, o que leva homens como esse a dizer que Efésios
é a carta magna da Bíblia, ou a rainha das epístolas. E é isso que é o objetivo da lição. O nosso objetivo, especificamente agora, é analisar esse parágrafo tão maravilhoso. E o nosso tópico 1, ele começa com o seguinte título: A nova posição em Cristo. A nova posição em Cristo. Posição em Cristo. Nós queremos entender isso aqui. E eu vou, para ficar mais fácil para os irmãos, seguir a nomenclatura e a numeração da revista. E os irmãos vão perceber que a primeira coisa que ele chama a atenção, o primeiro subtítulo é doxologia. É importante, meus irmãos, que você primeiro entenda o que é doxologia. E eu vou falar bem rapidinho, tá? Doxologia é louvor, tá? Alguns dizem que é adoração em gratidão, que seja, tá? Então, doxologia, na verdade, é adoração, ou louvor, ou adoração em gratidão. Os irmãos precisam informar isso antes de continuar com a lição, tá bom? Então, sempre que você vê a palavrinha doxologia, é isso, é um louvor, é um cântico, é uma adoração em termos de gratidão. Muito bem, nesse momento de doxologia, Paulo, ele começa a traçar aquilo que nós chamamos de ações de graças. É como se o autor desta epístola estivesse preparando o coração dos que iriam ler ou que iriam ouvir a leitura desta carta, relembrando das bênçãos de Deus sobre o homem. E é inclusive por isso que a nossa lição chama Sublimidade das Bênçãos Espirituais. A única coisa que eu critico, entre aspas, no título é em Cristo, porque na realidade você vai perceber que nessa doxologia, ou neste momento de adoração, está claro que o apóstolo Paulo, ele divide as bênçãos desse capítulo, desta parte inicial, em 3 grandes triunidades, revelando a própria Trindade. Você vai ver que Paulo atribui bênçãos a Deus Pai, ele atribui bênçãos a Deus Filho, e ele termina lá no capítulo 14, atribuindo bênçãos ao Deus Espírito Santo. Claro que os irmãos sabem que nós não estamos falando de 3 deuses, aqui está o grande mistério da Trindade, 3 em 1, a chamada triunidade. Com relação a Deus Pai, você vai ver que nesta passagem, Paulo, ele começa a dizer o seguinte: olha, graças a Deus Pai, e ele lista aqui pelo menos 2 bênçãos ao Pai, neste capítulo. Quais são elas? Ele fala, graças ao Deus Pai, pela adoção, na verdade ele começa pela eleição, pela bênção da eleição, agradece ao Deus Pai pela bênção da adoção. Nós vamos estudar cada uma delas em lições posteriores. Por exemplo, a eleição, nós vamos estudar detalhadamente na próxima lição, que é eleição e predestinação. Ao Deus Filho, claro, ele atribui a bênção direta da redenção, da percepção do propósito da igreja, da percepção do propósito da igreja, e mais do que nunca, ao Deus Filho, ele atribui a unidade entre gentios e judeus. Gentios e judeus. Vamos escrever isso aqui direitinho, né, meus irmãos? Ok? Anote isso aí, isso é muito, muito importante, tá? Então veja bem, ao Deus Pai, eleição e adoção, ao Deus Filho, redenção, percepção do propósito da igreja e do povo de Deus na terra, e a unidade entre gentios e judeus. E finalmente, com relação ao Espírito Santo,
ele fala sobre, primeiro, selo, ou seja, sobre a separação, selados pelo Espírito Santo. E depois ele fala sobre garantia de salvação. O selo do Espírito Santo também é garantia. Então, os irmãos vão perceber, e eu quero deixar isso bem claro para todos os irmãos, que nesta epístola, ou melhor, nesta passagem, você vai ver claramente a Trindade atuando através do papel de Pai, da pessoa Filho e da pessoa Espírito Santo. Lembre-se, a Pai, a eleição e a adoção. O Senhor nos escolheu desde os primórdios da fundação do mundo e Ele nos adotou como filho em Cristo Jesus. Deus Filho, através da redenção proveniente pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, a percepção do propósito que nós temos, a grande comissão da igreja, a unidade entre gentios e judeus e, finalmente, o Espírito Santo que sela o seu povo, que separa o seu povo e que garante a atuação do seu Espírito, ou que garante a sua salvação. Você vai perceber também que aqui no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, ainda dentro dessa parte de doxologia, há três pensamentos que permeiam toda esta doxologia. Três pensamentos, e eu acho interessante se os irmãos puderem pontuar esses três pensamentos aí, tá bom? O primeiro pensamento que você vai perceber aí é que Deus opera todas as coisas de acordo com o seu plano perfeito, tá? O que isso significa? Que há um propósito pré-determinado para a humanidade, para a criação, desde a eternidade passada. Isso aqui é muito importante, irmãos. Basicamente, o primeiro pensamento que você vai encontrar nessa doxologia é que Deus já tinha um propósito, um plano para a criação e para o homem muito antes dele imaginar. Eu gosto bastante de um pensamento do Spurgeon que diz assim: se nós voltássemos na época em que o universo dormia, na mente de Deus, na eternidade, ali encontraríamos o propósito de Deus para o homem. O que isso quer dizer? Que a primeira coisa que Paulo deixa bem claro é que nada de Deus é feito de improviso. Nada de Deus é feito ao acaso. O propósito, os seus planos já são pré-determinados. O seu plano é um plano perfeito. A segunda ideia que fica clara quando você analisa esse sermão, essa doxologia, esta adoração, este louvor, é que tudo isso se cumpre através de um canal. Que canal é esse? Jesus. Então, todo este propósito, ele é cumprido através de Cristo. Através de Cristo. O canal pelo qual este propósito chega até nós. As bênçãos concedidas aos homens encontram-se nele. E terceira coisa, aliás, aqui há uma resposta teologicamente falando extremamente profunda, porque o terceiro pensamento que você vai encontrar aqui, é justamente a ideia da missão do homem, ou finalidade do homem. Parece até que há um casamento agora com as lições anteriores, do trimestre anterior, em que estudamos a raça humana, porque agora Paulo evidencia também o propósito do homem, ou o propósito da criação do homem.
ele deixa bem claro, com relação ao homem, para o louvor da sua glória. Ou seja, o propósito do homem, ou o papel do homem, está claro aqui. Louvar a Deus é a grande finalidade do homem. Amém? A grande finalidade do homem, a grande finalidade, papel do homem é exatamente esse. E aí você vai ver que no nosso tópico 2, ele começa falando sobre as bênçãos espirituais. No subtópico 2 aqui, depois de analisar a doxologia, nós vamos entrar propriamente na questão das bênçãos espirituais. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque você vai ver que cada estrofe, ela tem 3 grandes divisões. É como se Paulo ele começasse a adorar e ele começasse a cantar essa parte. Inclusive podemos até imaginar que isso aqui fosse um hino que Paulo escreveu. E você vai ver que existe 3 cortes em que ele repete uma espécie de estribilho, não é? O primeiro está lá no versículo 6, depois no versículo 12 e depois no versículo 14. Lá no capítulo 6 termina assim: para o louvor da glória da sua graça. Lá no capítulo 12 termina assim: para o louvor da sua glória. E lá no capítulo 14, em louvor da sua glória. Você vai perceber que ele está literalmente louvando a Deus pela redenção divina. Ele está louvando a Deus pelo papel relevante de Cristo no plano da salvação, que é a bênção mais importante, que é a principal bênção, a salvação do homem, mediante o sacrifício de Cristo. E aí é interessante, porque no versículo 4 ele usa uma expressão potente. Ele fala, como também nos... Aliás, há aqui alguns ensinamentos, deixar bem claro, existe aqui, nesta passagem, alguns ensinamentos referentes à obra redentora que Cristo nos oferece. O primeiro deles é a eleição de Deus, a eleição por meio de Deus. Ele fala assim, versículo 4 do capítulo 1, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Vou repetir. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Eu quero destacar aqui a palavrinha elegeu. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes agora, meus irmãos, porque nós iremos conversar sobre eleição muito profundamente. Não perca a próxima aula, nós vamos abordar o tema eleição e predestinação, quente, como diz um pregador por aí, né? Um pastor por aí, vídeo quente. Então não perca a nossa próxima aula, mas, até porque é um assunto controverso no meio do próprio movimento pentecostal, tá bom? Mas eu quero pelo menos deixar aqui elencado para os irmãos o que é eleição no ponto de vista bíblico. E eu já vou começar dizendo para você que está me ouvindo agora, tá? Principalmente se você é calvinista, que eleição não é seleção. É totalmente diferente uma coisa da outra. Eleição não tem nada a ver com seleção. Eleição está ligada diretamente com a presciência de Deus. O que é eleição? Eleição é a capacidade de Deus eleger ou escolher aqueles que são salvos ou visualizar os seus eleitos pela graça, sabendo quais são aqueles que o aceitaram. Eu quero que você observe que a eleição, ela não é uma causa direta, ela é uma causa indireta. Como assim? Deus, na sua presciência, ele olha para o futuro, ele vê quem o aceitou, quem recebeu o evangelho, e a esses que ele sabe que receberá o evangelho, ele os elege. Ou seja, são os eleitos
para a santidade. Olha, então, a eleição, eu vou dizer assim para os irmãos, a eleição é o ato soberano de Deus, pela graça, no qual ele elege os seus baseado ou alicerçado em sua escolha futura. Fique tranquilo, nós vamos entrar em mais detalhes. Ou seja, todos aqueles que Deus previu que o aceitariam. Se você até quiser acrescentar aqui, ó, no qual ele elege todos aqueles que ele previu que o aceitariam. Vou repetir para você. No qual ele elege todos aqueles que ele previu que o aceitariam. Deus não é injusto. E não adianta vir com essas frases difusas de nós não podemos mergulhar na mente de Deus, simplesmente o aceitamos. Claro que nós não vamos colocar Deus debaixo de nossa moral, de nosso bastão moral, mas é importante sabermos que a eleição de Deus não é excludente. Deus, pela sua presciência, viu, observou aqueles que o aceitariam no futuro, e a esses que o aceitariam previamente, porque ninguém pega Deus de surpresa, ele já os elegeu para a salvação. E aí há aqui uma nova condição, que deve ser observada. Você vai perceber que aqueles que são eleitos por Deus passam agora a ter algumas responsabilidades que no item 3 aí da lição, ele fala a nova condição. Se você observar o capítulo 4 que eu li, meus irmãos, diz assim, ó, no qual os elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. A palavra irrepreensíveis, primeiro santidade. Eu comentei sobre isso aqui com os irmãos, quando na última lição do trimestre passado, nós falamos sobre justificação, sobre redenção, sobre alguns aspectos, justificação, que são aspectos da doutrina da salvação. E nós falamos que muita gente faz uma baita confusão quando o assunto é santidade. Então eu quero repetir a informação da última aula do trimestre passado. O sentido primário de santidade, o primeiro sentido é o de separação ou de consagração. Você é santo porque você foi separado por Deus. Paulo vai discutir isso em sua carta, dando muita ênfase à palavra eclesia ou eclésia, tirados para fora, consagrados. Portanto, você é santo porque você foi tirado do pecado. Detalhe, ninguém é salvo no pecado. Você é salvo do pecado, ok? Isso é muito importante deixar claro, tá? E o segundo, tá? Segundo é o de vida íntegra, ou seja, de integridade, né? De realmente você ter uma vida limpa. E para isso nós temos a palavra irrepreensível, tá? Irrepreensível. E se você voltar no original, a palavra irrepreensível, no original grego, amamó, significa sem mácula. Sem mácula, ou seja, sem mancha. Eu vou te explicar melhor. Aqueles que são eleitos por Deus, aqueles que são separados por Deus, selados com o Espírito Santo, precisam ter uma vida
condizente com isso. Santidade, irrepreensível. Tem gente que acha que pode dormir, que a eleição é um travesseiro, que ele pode dormir tranquilamente, que vai ser salvo. Tem gente que acha que pode viver uma vida relaxada porque será salvo. Não é isso. Nós somos eleitos para a santidade. Cada parte de nossa vida, nosso trabalho, nosso lazer, nossa vida familiar, nossas relações pessoais devem ser sem mácula, sem mancha. Devo lembrar vocês que lá no Velho Testamento, essa expressão aqui referia-se ao cordeiro que seria sacrificado. Não podia ser um cordeiro manchado. A sua vida é um sacrifício vivo diante de Deus. Lembra de Romanos capítulo 12? A sua vida é um sacrifício vivo diante de Deus. Portanto, santidade e irrepreensibilidade. E aí, meus irmãos, no tópico 2, já caminhando para o final aqui, o título é Uma Vida Cristocêntrica, que dá, inclusive, continuidade, tá? Cristocêntrica, que dá, inclusive, continuidade ao que nós falamos até agora. Paulo aqui, irmãos, ele nos revela ao mundo, na verdade, a vontade de Deus. Capítulo 8 até o capítulo 10, ele fala assim: que ele, Deus, fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele Cristo propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Vamos entender isso aqui para nós termos uma noção do que é ter uma vida cristocêntrica. Há aqui quatro termos que eu quero destacar para os irmãos. O primeiro termo aqui que eu quero destacar é que ele fala em sabedoria e ele fala em prudência. Preste bem atenção nisso aqui, meus irmãos. A palavra sabedoria, ela vem do grego Sofia. Ó, se alguém não sabia o que Sofia significava, descobriu agora. Sabedoria. E nesse contexto, se refere a uma sabedoria muito específica. É aquela que olha para algo e o entende como ele realmente é. Eu vou explicar novamente. Sabedoria aqui é aquilo que olha para algo e o entende como ele é realmente, não é enganado. É a capacidade de discernimento. Segunda coisa, a palavra prudência aqui do grego é phronesis. Phronesis. E sabe o que me chama mais a atenção em phronesis? É que enquanto Sofia é a sabedoria de olhar para algo e entender o que ele é, phronesis é a capacidade de agir corretamente nesta hora. É a compreensão, é a luz que faz você agir corretamente. Um não separa do outro. Não posso dizer que é sábio quem não é prudente. Não posso dizer que não é prudente quem não é sábio. São duas faces da mesma moeda. Paulo deixa isso bem claro. Ele diz assim, indiretamente, fazendo uma transliteração aqui, o que Paulo está dizendo é: não existe sabedoria sem prática, sem ação. A sabedoria genuína, provinda de Deus, vai te fazer olhar para algo e entender aquilo como realmente é. Não será enganado. Você terá discernimento. Aí vem phronesis. O que é phronesis? Phronesis é a capacidade de você agir corretamente quando você percebe aquilo. Né? Dado o seu esclarecimento, a sua luz, a sua prudência te leva a agir corretamente. Homens têm essa sabedoria e prudência porque Deus revelou. Aí vem a terceira palavrinha, mistério, tá? Mistério. Essa palavra, eu não sei se os irmãos
pentecostais vão lembrar, mas houve uma época em nossas igrejas que ela ficou extremamente popularizada, o famoso mistério dos mistérios, né? Aquilo tudo que a gente brincava. Mas aqui existe um sentido muito importante para ela. Que mistério é esse a qual Paulo se refere quando diz: e fez que conhecêssemos o mistério da sua vontade. E aqui ele mesmo explica: o mistério é a maneira como Deus, como Cristo, trouxe para consigo novamente o homem em comunhão. Eu vou até colocar isso aqui, ó. O mistério é a maneira pela qual Deus, através de Cristo, oh glória a Deus, através de Cristo, traz o homem novamente, anote isso aí, novamente para sua comunhão. Este é o grande mistério que nós temos. Mais profundamente, é a maneira pela qual Deus traz a unidade restaurada do universo inteiro, apesar de ter sido destruído ou deformado pela rebelião e pela ignorância do homem. E aqui há um outro termo interessante que compõe o nosso terceiro termo, como havia comentado com os irmãos. O terceiro termo que nós vamos ter aqui é a questão da plenitude dos tempos. Coloque aí, por favor, meu querido irmão, minha querida irmã, plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? Irmão, uma palavra, uma expressão bem rápida, tempo certo, tá? Plenitude dos tempos quer dizer no tempo certo. No tempo certo. E aqui tem um detalhe que eu quero colocar para os irmãos, que é o seguinte: nesta parte aqui não é o tempo Cronos, tá? Cronos é o tempo do relógio, minutos, segundos, horas. O tempo que nós temos aqui é o Kairos. O que é o Kairos? O tempo de Deus. Ou seja, no tempo certo, na hora certa, mas esta hora é a hora de Deus, o mistério é revelado. Aqui há inclusive uma associação com a Epístola de João, com o Evangelho de João e com outros evangelhos que diz que o Verbo se fez carne. Então podemos fazer uma associação e dizer que o Verbo se fez carne na plenitude dos tempos. Amém? Ok? Jesus Cristo ordena cada coisa a seu tempo e com sabedoria infinita ordena o tempo de cada coisa. Basta lembrar de Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Amém? E para nós finalizarmos o nosso último tópico, o Espírito Santo, o penhor da promessa, nós temos aqui a seguinte ideia. Vou até liberar um espaçozinho maior aqui para nós podermos concluir aqui o nosso termo, o Espírito Santo, o penhor da promessa. Terceiro e último tópico, Espírito Santo, o penhor da promessa, que é o nosso tópico aqui, o penhor da promessa. Aqui é interessante, meus irmãos, porque eu quero que você repare, no tópico 1, falamos sobre as bênçãos do Pai. No tópico 2, falamos sobre as bênçãos do Filho. E agora a gente termina com as bênçãos do Espírito Santo. E aqui Paulo faz uma associação curiosa. Ele compara o Espírito Santo a um selo. E quando a gente olha para a história, para entender o que é um selo, você vai ver que ele destaca aqui, né? Paulo destaca pelo menos
duas bênçãos gloriosas do Espírito Santo, e a primeira dela é o selo, você vai lembrar comigo que o selo tinha na antiguidade algumas funções, como por exemplo, o selo servia para garantir a autenticidade de alguma carta, de algum documento. Além disso, o selo também servia para marcar a propriedade, de alguém. E terceiro, proteger contra violação, contra dano. Vamos colocar aqui, ó, proteger contra violação. Veja que coisa maravilhosa. Isso aqui dá uma pregação, meus irmãos. Isso aqui dá uma pregação. Só corrigir aqui, Espírito Santo, né? Espírito Santo. Ó, autenticidade garante que você é um crente autêntico, fiel. Marca a propriedade, você é propriedade de Jesus. Parece um clichêzão, né? Mas é verdade. Você é separado para Deus. E proteger contra a violação. Aquele que é crente, cheio do Espírito Santo, o maligno não lhe toca. Ele é protegido. Portanto, meus irmãos, quando Paulo fala sobre o Espírito Santo como o selo da promessa, ele está abordando todos esses três significados, e você pode abordar também na sua aula, entrar em cada um deles de forma mais precisa. E por último, meus irmãos, vale a pena lembrar ainda que a palavra penhor quer dizer garantia, tá? Mas, irmãos de Israel, garantia de quê? Aquele crente que é selado pelo Espírito Santo, ele sabe por antecipação aquilo que está reservado para ele quando ele entrar nas moradas celestes. Deus, ao nos selar com o Espírito Santo, está nos fazendo experimentar uma porção daquilo que iremos experimentar quando formos morar com ele. É interessante porque a palavra penhor, ela é arrabon. E arrabon, na verdade, quer dizer pagamento antecipado. Portanto, o Espírito Santo tem duas bênçãos com ele. A bênção do selo, que traz todo esse pack, toda essa quantidade incluída, e a garantia, ou seja, um pagamento parcial antecipado. Falando o quê? Mostrando, nos fazendo experimentar um pouco daquilo que nós vamos viver na glória. Meus irmãos, quando temos o Espírito Santo, naqueles momentos em que ele vem sobre nós e sentimos tão vivamente a presença de Deus, nós estamos sentindo um pouco daquilo que será o céu. É uma lição maravilhosa. Pena, e aqui eu faço uma ressalva, que o nosso escritor, ele abriu tanto leque, né? É muita coisa, é muita informação, então vai ser preciso que você tenha muito cuidado ao expor isso aqui para não prejudicar o seu aluno e não fazer uma salada mista da aula, ok? Meus amados irmãos, muito obrigado. Se essa aula te ajudou, te edificou, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário. Se você gostou, se te ajudou, coloque aí o seu like, dê o seu like, o seu joinha, divulgue, compartilhe, nos conte de onde você é, você que está nos assistindo. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal ADMP TV, faça isso já, faça isso agora e também clique no sininho de notificação para não perder nada do que acontece por aqui. Que Deus em Cristo Jesus te prospere e te acompanhe sempre. Amém.